Bom dia, quinto ano, dando continuidade ao nosso percurso, né, na nossa história. Vimos lá a questão dos imigrantes, também, né, revisitamos a história indígena, vendo as questões na gastronomia, na dança. Logo veremos também a questão da religião e suas heranças, mas na aula de hoje eu vou trazer o Brasil República. Vimos na aula gravada anterior sobre os imigrantes, né, que vieram ao nosso país, que também fazem parte dos elementos culturais que compõem, né, o Brasil, e o porquê, né, da vinda deles ao nosso país. Agora vamos ver a questão do Brasil República, né? Estamos, né, começando a perceber como se construiu, né, o nosso país no decorrer da história. Foi colônia, né? Pertenceu durante muito tempo a Portugal, teve vários processos e chegamos, enfim, à República. Após, né, a independência, fim da escravidão, chegada de imigrantes, foi tendo também mudanças no processo, né, político, na questão da gestão do nosso país. E hoje vamos estar também percebendo, né, vamos estar entendendo essa questão histórica, nesse momento, esse processo, lá na página 253, com o tema Brasil República. Vem comigo. O movimento republicano no Brasil esteve presente em vários momentos da história, mas só ganhou força de fato durante o segundo reinado. Então ele sempre esteve presente, mas no segundo reinado ele foi criando forças e de fato foi tendo aí o seu espaço dentro da história do nosso país. Mas aí, né, após ganhar essa força, quando os profissionais liberais, cafeicultores e militares que representavam a elite do Brasil, aquelas pessoas que tinham poder aquisitivo, que tinham condições, estavam com insatisfações diante das decisões do Império. Houve sempre insatisfações diante da liderança de Portugal. E a cada insatisfação, lá nós vimos guerras, revoltas, e a chegada do Brasil republicano aqui não houve diferença nesse processo. A insatisfação ela continuava. E os profissionais liberais desejavam ter mais liberdade e poder de decisão política. Como Portugal liderava, só ele comandava, só existia um líder e só ordens nós cumpríamos. Com esse novo processo, não. Várias pessoas podiam tomar decisões e, né, para o melhor, certo, de todos, né, diferente da liderança portuguesa. E nesse processo aí, a briga também era questão econômica, né, devido a muitas dívidas do país com a Inglaterra por causa da Guerra do Paraguai. Os cafeicultores, além de estarem insatisfeitos porque não recebeu indenização de defender o federalismo por diversos motivos, o Império nomeava os governadores das províncias que pouco se preocupavam com as necessidades locais. Ou seja, eles nomeavam aqueles que faziam o que eles queriam, independente do que estava acontecendo. Ainda que eles não buscassem melhoria, mas como eles ficavam calados, estavam satisfeitos com as regras europeias, com a liderança de Portugal, eles preferiam escolher governantes assim. Já os demais que não eram escolhidos ficavam chateados, insatisfeitos, porque viam que ainda tinha problema, que não tinha mudança, que não adiantava escolher pessoas apenas para dizer amém a tudo que Portugal fazia. Por isso a insatisfação, por isso o desejo de mudança. E aí os militares foram bastante influenciados por Benjamin Constant, que era professor da escola militar, e acreditavam que o Brasil inevitavelmente se tornaria uma república autoritária e defendiam que era necessário ordem para o desenvolvimento do progresso, o que constaria na bandeira republicana, ordem e progresso. Então, todo esse processo também trouxe aí as palavras que, né, entraram na nossa bandeira, ordem e progresso. Vamos ver os símbolos em outro momento. Todos os grupos temiam a sucessão do trono, pois eram nítidos os problemas de saúde do imperador e, consequentemente, o desgaste de sua autoridade do poder moderador. Além disso, não havia um herdeiro direto do sexo masculino. Então, naquela época, apenas os homens podiam liderar. Então, eu tenho um líder doente, né, e eu tenho um grupo insatisfeito. Então, a qualquer momento podia acontecer, né, um impacto em relação a isso. E não tinha, né, um sucessor do sexo masculino para ficar no lugar do imperador. Então, tudo isso foi trazendo provocações, né, nesse processo, nessas mudanças. Como não existia, né, o medo do Brasil ser governado, de fato, por um francês,
o conde de Euel, que era marido da princesa Isabel, filha de Dom Pedro II e herdeira do trono. Então, como ela era casada, o seu esposo poderia assumir o trono. Então, perceba como é esse processo, né, de administração. Apenas os homens poderiam, né, governar, poderiam reinar. E ainda que a próxima herdeira fosse mulher, o seu esposo seria, né, o novo líder. Diante de tantas dificuldades, o Império ainda tentou realizar algumas reformas políticas. Para isso, nomeou o novo Ministério da Guerra, que passou a ser comandado por Afonso Celso de Assis Figueiredo, o Visconde de Ouro Preto, que deveria garantir a sucessão da monarquia, o que terminou não acontecendo. Muitos militares estavam insatisfeitos e intensificaram as articulações com o movimento republicano, tornando-se adeptos. Então, muitos se reuniram e foram aí buscando formas de derrubar o império. Nesse movimento, o Marechal Deodoro da Fonseca, que era o próximo do imperador, chegando a ter sido nomeado presidente da província do Rio Grande do Sul, foi convencido a fazer parte do movimento republicano em 15 de novembro de 1889. Sob o seu comando e sem participação popular de tropas, saíram às ruas para depor o ministro da Guerra nomeado. Então, estamos no mês de comemoração justamente a essa data tão importante, 15 de novembro, né, onde se proclama a República. É uma data histórica importante para o nosso país. Durante esses acontecimentos, Dom Pedro II estava em Petrópolis. Mesmo assim, voltou à corte para tentar um novo ministério, mas não obteve sucesso. E um governo provisório, com o Marechal Deodoro da Fonseca à frente, foi instituído. Assim, 2 dias depois, em 17 de novembro, Dom Pedro II preferiu não se opor ao movimento e partiu com sua família para o exílio na Europa. Então, na época, o termo presidência de província era usado para que ocupasse o cargo que hoje equivale ao cargo de governador. Então, o Marechal foi o primeiro a liderar. Então, em 15 de novembro se comemora, né, a proclamação aí da República. Lembrando que era o início desse processo, muitas coisas aconteceram ainda, certo? Ainda não éramos 100% livres, porque existiam alguns fatores que prejudicavam aí e traziam impacto a essa liderança. Então, vocês, né, percebam que todo esse processo histórico de Portugal dentro do nosso país trouxe bastante problemas e insatisfação a muitas pessoas, principalmente na questão econômica. Então, é o que trazia com que as pessoas, né, ficassem trazendo manifestações e se unindo contra as regras, já que Portugal liderava e tudo que eles diziam tem que ser acatado por as pessoas. Eles tinham que obedecer. E com essa mudança, iam ter algumas regras, né, que iriam ser retiradas e novas iam ser criadas. Né? Não quer dizer que ia ser 100%, porque regras ainda iam existir, ia ter ainda insatisfações, e nesse processo fomos conhecendo o novo momento histórico do Brasil, que vai, né, percorrer ainda aí, conhecendo os nossos símbolos nacionais que foram criados, e a República Velha e outros, né, governos daquela época. Então, a nossa história tem uma infinidade de momentos, certo? De altos e baixos, de muita insatisfação, de manifestações, né, contra algumas regras, e a gente vai percebendo ao longo, né, desse processo. Em relação aos símbolos, né, nacionais, que também são importantes, que eram necessários existirem aí, né, para representar a nossa nação. Então, eles foram criados. Temos a bandeira, né, nacional, que é muito importante, lá na página 257. Temos também o brasão, certo? Que foi encomendado aí pelo presidente da República, Manuel Deodoro da Fonseca. Temos o selo nacional, que também se faz importante, certo? Que é inspirado na estrela da bandeira nacional. E o hino nacional, que traz o hino da independência, certo? Que é onde conta esse processo histórico do nosso país, que todo país tem sua bandeira, tem seu brasão, tem o seu selo e tem também o seu hino. Quando a gente vê lá nos grandes, né, eventos, né, do esporte, principalmente de futebol, a gente vê, quando tem, né, várias seleções, tocar o hino de cada país e, claro, entrar a bandeira de cada país, que é uma representação importante nos jogos, certo? Então, os símbolos foram criados porque se fazem importante para, né, trazer aí uma
representação à nação, né? Os símbolos e hinos nacionais têm importante valor histórico e são representações gráficas e musicais que foram criadas para elucidar a união nacional e demonstrar a soberania do país, ou seja, demonstrar que o país é autônomo em relação às suas decisões. Diferente das regras que tínhamos antes, passamos a ser um país soberano, a ter início a esse processo de autonomia, de liderança, né, de ideias, certo? E vocês vão estar, né, respondendo a atividade 255 sobre esse processo da República, esse início, certo? E 256, 255 e 256. E também sobre os símbolos nacionais, apenas a 260. Então, apenas 3 atividades aí sobre esse processo, para que vocês, né, vejam que percurso maravilhoso nós passamos, né, até chegarmos aqui, tá bom? E na próxima aula estaremos socializando e corrigindo essas atividades. Aguardo!